com toda a tecnologia do mundo, maneiras de detectar uma galera que se locomovia na floresta como se fosse bicho, certo? Então, para estimular a vontade, a coragem dos soldados, até porque é uma guerra aqui, ó, 61, 62, 63, 64, e os americanos estão, pô, não vai acabar não a guerra? E tá levando vida. E tá comendo jovens americanos, tá passando por cima. Então, o exército americano começou a usar uma pílula, uma droga, que tem o mesmo princípio da cocaína. Que era para estimular o quê? A coragem, a velocidade, a tensão. Só que sem o entendimento completo de que isso gera problemas neurológicos muito sérios. Além do vício imediato e da dependência, você gera síndrome do pânico, gera depressão, mata a célula. E os caras começaram a ficar malucos, assim. Então, os soldados americanos começaram a não mais distinguir quem era civil e quem era militar. E começaram a matar, torturar, estuprar, fazer um monte de cagada, cara. Tem alguns pelotões americanos que piraram mesmo. Os caras viraram matador, chegavam no vilarejo, correria, pega o velho, pegava o ancião, plá, no joelho, já quebrava o joelho do velho, pistola na cabeça, onde é que tá o esconderijo? Onde é que tá o túnel? Onde é que tá a gritaria? Clá, clá, bum, matava o cara. A aldeia inteira olhava, os soldados, fuzilava geral. Queimavam as casas, empilhavam os corpos e, ó, continuavam. Então, as denúncias começam a chegar de crimes bárbaros. O mais bizarro que eu já ouvi foi uma pilha de corpos e uma mãe, sabendo que ela ia ser executada, pegou o bebê, botou embaixo da blusa e amarrou. Foi executada com um tiro no peito, mas o bebê ficou vivo. Quando eles estavam indo, o bebê começou a chorar. O sargento voltou. O sargento voltou, procurou, achou o bebê. Fuzilou o bebê e jogou de volta. Foi denunciado? Foi. Foi julgado? Foi. Foi condenado? Foi. A 1 ano de prisão domiciliar. Então, o que importa a vida de um vietnamita? E foi nessa guerra que os soldados americanos, que o exército americano aprendeu uma lição muito valiosa: a controlar a imprensa. A Guerra do Vietnã não foi a primeira guerra filmada da história, mas foi a primeira guerra televisionada da história. Então essas imagens aqui apareciam na televisão dos americanos 8 da noite todo dia. Os americanos estão começando a se perguntar, cara, por que a gente está obrigando recém-nascido a se proteger em vala, tá ligado? Como é que a gente justifica uma criança de 9 anos que está nua porque está totalmente queimada, com queimaduras de 3º grau no corpo inteiro? Aí o presidente falou que era mentira, que era fake. Quando a guerra acabou, a galera foi lá e encontrou a menina. Como é que estava o corpo dela? Mais de 30 intervenções cirúrgicas. Tortura de idoso, irmã enterrando irmão em saco de lixo. Como é que justifica isso? Como é que você fala, não, estou fazendo isso, mas é pro bem deles, eu estou libertando o Vietnã. A sociedade americana começa a falar, pô, não, isso está errado. Então, são 3 grandes movimentos contrários à guerra. Primeiro, o movimento estudantil. Repare que essa galera aqui, ó, todo mundo de terninho, gravata, paletó, não é o movimento hippie. Nem gosto do movimento hippie. São jovens como os hippies, são da mesma geração, mas não se gostam. Isso aqui é o movimento estudantil. É uma galera que é uma ideia muito simples. Eu quero me formar, ganhar meu emprego, ter minha vida e não quero morrer numa guerra sem sentido. Mas eles não querem contestar o Estado, contestar os motivos da guerra, só não querem ir para a guerra. É diferente do movimento hippie. O movimento hippie... Deixa eu dar um gole aqui, por favor, Renan. Obrigado. O movimento hippie, ele é muito falado pela questão das drogas, pela questão da liberdade sexual e também do HIV, mas a galera não tem que entender que o movimento hippie não é um movimento tipo assim, eu não quero saber de nada, vou fumar o dia inteiro e esquecer da vida. É um movimento de revolução cultural. Então lembra muito a Tropicália que eu falei com vocês na aula de Brasil. O movimento hippie, ele contesta
o conservadorismo, o patriarcalismo, a homofobia, o machismo. É um movimento que fala, pô, mano, por que eu tenho que rezar domingo? Por que eu não posso ser budista? Por que eu não posso ser astrólogo? Por que eu não posso meditar? Por que eu tenho que fazer uma faculdade? Por que eu não posso viajar ao meu país, viajar ao mundo? Tendo experiências sensoriais, experiências diferentes. Por que eu tenho que seguir esse modelo judaico-cristão? Por que eu tenho que ser monogâmico? Por que eu tenho que casar na igreja? Então, é um movimento que também critica a alienação, que critica o consumismo. Se ligaram? É um movimento que não fala por política, fala por pensamento da cabeça. Show? E o movimento negro, né, cara? Porque é quem mais está sendo alistado obrigatoriamente para ir para a guerra é a juventude negra. Então o Estado, ele tenta te convencer de várias maneiras. Vamos pegar as imagens do Elvis de anos atrás, o Elvis fazendo o exame de educação física, o Elvis no acampamento, e aí vai filmando o Elvis, aí daqui a pouco ele tá lá conversando com os soldados, fumando cigarrinho, e de repente chega um violão, e ele, opa, daqui, babali, 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 todo mundo, pô, tá vendo como é que é maneiro, pô? Tu vai pra guerra contra o Elvis, pô. Então é uma maneira de fazer propaganda. Mas o Elvis, que era uma febre nos Estados Unidos, ainda não convence a juventude negra, certo? E aí eles vão alistar o senhor Cassius Clay. Esse rapaz tinha 21 ou 22 anos, estava no auge da carreira, era campeão mundial dos pesos pesados, com cinturão, e foi alistado obrigatoriamente. Convocou os repórteres e fez o seguinte: eu gostaria de perguntar ao presidente Johnson por que eu devo ir à guerra, lutar pela liberdade de um povo que eu não conheço, se ele não garante a liberdade do meu povo? Por que eu tenho que lutar pelos direitos do Vietnã, se os negros do Mississippi, Alabama, Texas continuam sem direitos? Por que eu devo lutar por um Estado que continua abençoando e protegendo a Ku Klux Klan e os racistas que continuam matando a juventude negra? Por que o negro americano tem que morrer por um Estado que o odeia? Então eu não vou para a guerra. Eu não mato pessoas em nome desse Estado que não me representa. E outra coisa, eu não me chamo mais Cassius Clay, nome dado por uma religião que favoreceu a minha escravidão. Eu me chamo agora Muhammad Ali. O Muhammad, ele era muito parceiro do Malcolm X. E por isso ele se converte ao islamismo. Se ligou? E, cara, ele foi preso, perdeu o cinturão e foi proibido de lutar por 5 anos. O técnico dele ficou louco, falou, cara, o auge de um atleta de boxe é 22, 23 anos. O cara vai ficar sem lutar até os 27. Voltou a lutar com 28, desafiou o campeão mundial, que é o George Foreman, e ganhou, cara, ganhou. Com 28 anos, uma luta de 12 rounds. Esse aqui é brabo demais. Isso aqui é o momento que ele foi preso. Esses caras são malucos, meu irmão. Porque se ele larga a direita, não sei se o cara volta não. E esses são os dois grandes líderes do movimento negro. De um lado, Martin Luther King, de outro, Malcolm X. Martin Luther King, pacífico, desobediência civil, manifestação. Malcolm X, resistência armada, violência se for necessário, não abaixar a cabeça jamais. Cristão, muçulmano, capitalista, socialista. Ó, quer ver uma coisa para vocês lembrarem sempre? Professor Xavier, Magneto. Ah, qual é, professor? É sério. Foi inspirado neles. O Magneto é o cara que fala o quê? Ó, se os humanos acham que a gente é inferior, nós somos superior aos humanos. E se eles quiserem vir de graça pra cima da gente, a gente tem que enfiar porrada neles. Aqui a reação é isso. Nós somos superiores. É exatamente o mesmo papo do Malcolm X em relação ao movimento negro. Se ligou? E o Luther King, que é o Xavier, fala, não,
A gente pode ter uma convivência harmônica, a gente pode ter os mesmos direitos, a gente pode viver nos mesmos espaços, não tem porquê essa separação. Se a gente responder com violência, eles vão responder com violência também. Então tem que ser pacífico. É a mesma ideia. Durante a maior parte da vida, esses dois se respeitavam, mas não se gostavam muito. Até porque o Malcolm X, como eu falei, ele é islâmico e socialista, né? E o que também é meio contraditório, porque o islâmico não pode ser comunista. Mas o Luther King é um pastor, tal. Dos dois, cara, o Luther King ele vai ter uma amplitude maior e você vai perceber isso. Mas vamos falar primeiro o seguinte. Rosa Parks vai ser a grande pioneira na desobediência em relação às segregações raciais, se recusa a levantar do banco destinado aos brancos, foi fichada e presa e defendida pelo jovem advogado Martin Luther King. Depois nós temos a primeira vitória no Sul, a escola Little Rock teve que aceitar a matrícula de uma estudante negra sozinha, bizarro. Pode não parecer, tá, gente? Mas essa galera aqui tem tudo de 17, 18 anos. É porque a foto preto e branca, o cabelo e as roupinhas não favorecem. Mas são meninas, cara. E ela tinha que ser escoltada todos os dias até a sala de aula. Mas ela foi pioneira para depois fazer com que outras jovens negras também se matriculassem. Isso aqui é uma cena bizarra, né? Isso aqui não é bullying. Isso aqui é o racismo na sua face mais sórdida. E o Malcolm X é um cara que vai ser a primeira vítima, né? Ele, a partir de 64, o Malcolm X começou a ter muitos problemas com o líder religioso Elijah Muhammad. E ele começou a mudar de ideia, a real é essa. O Malcolm X começou a defender e a entender melhor os mecanismos de luta do Luther King. E começou a defender o pacifismo. Começou a falar que a violência não é legal, que de fato a gente tem que abaixar os termos, que tem que melhorar. E foi nessa, mano, que ele foi assassinado por seguidores que achavam que ele estava enfraquecendo o movimento. Então ele morre em 65, exatamente 100 anos depois da 13ª emenda, da abolição da escravidão. Não gerou tanta comoção como o assassinato do Luther King, porque afinal ele foi assassinado por 2 negros, né? E o Luther King não, foi um fanático branco, então aí a coisa pesa muito mais. Mas, por hora, não vou falar do Luther King, quer dizer, não vou matar o Luther King. Mas o Luther King vai ficar marcado por várias vitórias importantes, né? Uma delas foi em Selma, uma cidade racista do Sul, que espancou os negros que tentaram fazer um ato só para atravessar a ponte. E aí o Luther King voltou para a cidade com 40 mil pessoas e atravessou a ponte. E aí as autoridades nada podiam fazer. Ele era uma celebridade, ele é um cara que, por ser um pacifista, ele chamava lideranças de várias origens diferentes. Então você tinha padre, você tinha bispo, você tinha rabino, vários líderes diferentes apoiavam a causa do Luther King. E o auge da sua carreira, sem dúvida alguma, foi o discurso que ele faz para 1 milhão de pessoas, o famoso I Have a Dream. Eu tenho um sonho de acordar em um país onde brancos e negros sejam iguais e compartilhem iguais direitos. Eu tenho um sonho de acordar em um país que não queira guerra como fonte de política externa, blá, 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 blá. É um discurso muito poderoso e o Luther King, ele se eterniza, né, como uma voz que vai combater as leis de Jim Crow. Ele quer os direitos civis dos negros, custe o que custar. Mentira. Menos a custo da violência. Por favor, Renan. E aí é o seguinte, galera. Como eu falei para vocês, o movimento hippie é um movimento de contracultura, é um movimento de contestação ao que é imposto. Eles não são comunistas, pelo contrário, eles odeiam a política autoritária do socialismo, mas eles criticam
esse radicalismo do Estado americano e o conservadorismo total. Então, por exemplo, quando você olha pro Jimi Hendrix, ele faz aquela música Hey Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão? Tu já vê o quê? Pacifismo, é contra o armamentismo. Aqui a Janis Joplin, ela canta uma música chamada Mercedes-Benz. A música assim, Oh Lord, won't you buy me the Mercedes-Benz? My friend is drive Porsches, da-da-da-da-da. Oh Lord, won't you buy me the Color TV? Ó, Deus me compra uma Mercedes, meus amigos andam de Porsche, Deus me compra uma televisão a cores. Então, é uma ironia. É um debate a uma sociedade que é caracterizada pela capacidade de consumir. O Bob Dylan, cara, eu indico muito a vocês uma música e um filme, mesmo nome, Hurricane. É uma música que ele faz denunciando uma prisão injusta de um pugilista que ficou mais de 25 anos na cadeia por um crime que não cometeu. Esse filme é muito bom, com Denzel Washington, e a música também, The Hurricane, o Furacão. O Pink Floyd, na década de 70, fazendo Breaking the Wall, quebrando a parede, contra a cultura, criticando o sistema educacional inglês. Hey, teacher, leave the kids wall. Deixe nossas crianças em paz. A sensualidade dos Rolling Stones, né? I can't get no satisfaction. E até os bons meninos de Liverpool. Olha lá, os Beatles, que cantavam aquele rockzinho. Agora, meu irmão, entraram também nas drogas, fizeram um álbum e homenagearam a droga favorita na capa. Olha lá, Lucy in the Sky with Diamonds, LSD. E ninguém entendia muito bem, né? Os caras estão cantando lá, Lucy in the Sky with Diamonds. Tipo, a Lucy está no céu com diamantes fazendo o quê? Ninguém sabe. Woodstock, meu irmão, acontece em 69, juntando 400 mil pessoas. Tem 4 Rock in Rios aqui, cara, com todos os grandes gênios da música internacional, numa declaração de guerra contra a guerra, do pacifismo e tal, e principalmente da contracultura. E até o momento que a gente chega no ano de 1968, cara, o chamado Zeitgeist. Esse ano de 68, ele é tão problemático que ele realmente tem nome próprio. Os alemães chamam de Zeitgeist, que significa o espírito do tempo. Os franceses chamam de o orgasmo da história, safadinhos. E aqui no Brasil a gente chama de o ano que não terminou. Porque, vamos lá, na França a gente tem 2 manifestações que pararam o país. As manifestações estudantis, repara o naipe da galera, não tem ninguém aí com 30 a mais, e as manifestações operárias, beleza? Que estão ali, todo mundo lutando contra o mesmo presidente, um cara chamado Charles de Gaulle, que fez uma série de medidas. Primeiro, ele é interessante porque o de Gaulle, ele é super conservador, como a maior parte dos militares, mas economicamente super liberal, a ponto de começar a flertar com o que a gente chama de neoliberalismo. Então ele queria acabar com as leis trabalhistas. Isso gera a manifestação operária, beleza? E ele também vai querer mexer no currículo escolar universitário. E uma das medidas, além de mexer no currículo, era, por exemplo, proibir os dormitórios coletivos. Ele queria separar os dormitórios dos meninos e das meninas, para não ter, né, brincadeiras noturnas ali. A galera ficou puta, pô. A pessoa falou, na minha vez, não. A gente quer dormir junto, pô. E aí, ó, e vão pra rua e vai dar problema. Na Inglaterra também tivemos manifestação operária, cara. Na Inglaterra também o clima tá tenso. No Brasil, a grande passeata dos 100 mil. Falei com vocês já dessa história na nossa aula retrasada. Foi logo depois do assassinato do estudante Edson Luiz. E a Primavera de Praga, que acontece na Tchecoslováquia, também é engraçada. Porque é o seguinte, o Alexander Dubček, líder político da Tchecoslováquia, ele já reivindicava há muito tempo, frente a Brezhnev, que ele não queria ser capitalista, mas ele queria que a Tchecoslováquia tivesse liberdade para tomar suas próprias decisões, para escolher seus próprios líderes, ou seja, ele queria autonomia. E ele era amplamente apoiado pelos tchecos
como um cara que sabe o que está fazendo, mas a União Soviética não tá liberando. E aí era a época de provas escolares, universitárias. E aí os universitários chegaram para fazer a prova, acabou a luz. O que os estudantes fizeram? Desceram para protestar. Sem sacanagem. Foram lá e começaram, queremos luz, queremos luz, queremos, para fazer a prova. Acabou a luz na UFRJ, chopp. Acabou, mas é imediato, assim. Acabou a luz, opa, já era, já tá com o chopp na mão. Mas lá não, lá a galera quer fazer a prova. E aí, cara, os soldados soviéticos não entenderam que se tratava da luz elétrica. Acharam que era a luz da liberdade, a luz do iluminismo, tá ligado? E desceram a porrada nos estudantes. Aí os estudantes revidaram, a população civil também revidou, e aí, meu irmão, quando perceberam, eles tomaram um tanque de guerra. Mano, um tanque de guerra na mão do estudante vai dar merda, né, cara? Os caras jogaram o tanque no meio de um prédio público, cara, derrubaram metade da parada, uma cagada gigantesca, mas levantaram a bandeira da Tchecoslováquia, Primavera de Praga, blá, blá, blá. O Brezhnev, líder soviético, falou, bom, beleza, já que vocês sequestraram um tanque, então eu vou mandar 150. Aí vocês veem o que vocês fazem, pô. E aí, eles não fizeram nada. A Primavera de Praga foi abafada pela União Soviética e a Tchecoslováquia continua seguindo as determinações de Moscou. Mataram, quer dizer, vamos lá, Olimpíadas do México, treta danada, coitados. Os dois atletas americanos que venceram fizeram, primeiro, eles entraram no pódio descalços. E aí o Comitê Olímpico não queria deixar, ele falou assim, ou a gente entra descalço ou a gente não vai receber medalha. Mas por que isso? Assim, porque descalço chegaram os nossos antepassados e assim a gente vai receber a medalha também. E aí, bem na hora do hino, eles levantaram a mão com a luva negra. Repara que um levanta a mão direita e o outro repara a mão esquerda. E a foto corta os pés, porque não quer mostrar os pés descalços. Cara, eles foram presos, perderam a medalha. E esse cara, australiano, só porque ele deu a ideia de colocar luva uma em cada mão, ele também foi preso da Austrália. E o que é pior, esse maluco, mano, o tempo dele foi o melhor tempo da Austrália por mais de 40 anos. E ele morreu depressivo, porque ele nunca mais pôde disputar as Olimpíadas. Virou professor de educação física, morreu alcoólatra. Doideira. Porque ajudou dois atletas negros americanos em um ato político. Esse é o nível do radicalismo da galera dessa época. E eu vou te falar, a mãe Kennedy, tadinha, vai ter que enterrar mais um filho. Mataram o Joey na Segunda Guerra Mundial, mataram o John e agora mataram o Bob Kennedy Jr. em campanha para ser candidato à presidência. Morreu num saguão de hotel e o cara foi preso, matou a queima-roupa. Tá vivo ainda, em prisão perpétua. Diz que estava hipnotizado pela CIA. E o outro assassinato muito famoso dessa época foi o assassinato do Martin Luther King. E aí, como eu falei com vocês, esse assassinato foi sentido pra caramba. Cara, vocês viram como é que ficou os Estados Unidos com George Floyd? Mano, o Trump na época teve que se esconder embaixo da Casa Branca no bunker, porque o negócio foi feio. LeBron James na rua atacando pedra em policial. Cara, bota isso aí vezes 10 com a Martin Luther King. Assim. O Bronx teve que chamar a Força Nacional, porque a galera, meu irmão, parou. O Brooklyn parou. Assim. A galera quebrou tudo de ódio contra o assassinato do Luther King. Então, o Vietnã, ele explodiu um barril de pólvora nos Estados Unidos e no mundo, tá ligado? Então, se você é um candidato à presidência que quer vencer as eleições, o que tu promete? Acabar com a guerra. E foi assim que Richard Nixon, o único presidente da história dos Estados Unidos a renunciar, mas só depois do primeiro mandato, ele é eleito prometendo o que ele chamava de vietnamização da guerra. O que significa isso? Vamos deixar a guerra para os vietnamitas e vamos nos retirar. Não é que nós perdemos, nós nos retiramos. E aí, the American guys go home, vão para casa, se retirando e deixando para trás um rastro de destruição simplesmente bizarro, cara.
Cada pontinho desse é uma bomba que foi detonada no Vietnã. O Vietnã sozinho foi 2 vezes mais bombardeado do que toda a Europa na Segunda Guerra Mundial. Foram quase 3 milhões de mortos. E no final, a retirada dos americanos foi uma retirada que deixou os capitalistas desesperados. Como quem diz, cara, vocês ficaram aqui 14 anos, vocês vão embora agora, quem vai nos proteger dos comunistas? Os americanos mandaram sorry, né? Your problem, baby. E meteram o pé. Cara, a evacuação americana fez com que milhares de vietnamitas se lançassem aos mares, buscando uma tentativa de sobrevivência muito maluca. E aí, galera, esse aqui é o Gerald Ford, esse é o Brezhnev. Nós temos os penúltimos presidentes antes do Reagan, beleza? E aí a gente entra nessa última, não é década de 70 não, tá? Eu já vou falar com vocês, já é década de 80, com Gorbachev e com Reagan, e também falar sobre a guerra do Afeganistão. Mas eu já sabia que não ia dar tempo, então semana que vem eu vou falar com vocês de descolonização da África e da Ásia. Mas antes de descolonizar a África e a Ásia, eu falo com vocês sobre a guerra do Afeganistão, perestroika, glasnost, queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria e da União Soviética. Mas não hoje, somente na semana que vem. Fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.